Boas malta, professor Vicente na área e vamos aqui para mais uma questão da Zona Nerd, questão 7, Física de 2015, primeira fase. A questão diz que é o ecrã de um osciloscópio no qual está representado um sinal elétrico resultante da conversão de um sinal sonoro em sinal elétrico e essa frequência é de 330 Hz. A frequência é 330 Hz, ok? Como é que eu converto um sinal sonoro e sinal elétrico para entrar no osciloscópio? Uso um microfone para converter o sinal sonoro em sinal elétrico. Ele quer saber o seguinte, qual é a base de tempo que estava regulada ao osciloscópio? Veja que essa questão é o oposto do que a gente vem fazendo. Normalmente, a gente calcula o período e com o período calcula a frequência. Então aqui eu vou fazer uma conta ao contrário. Observe o seguinte, se eu tenho a frequência, eu sei que o período é o inverso da frequência. Portanto, o período é 1 sobre 330 segundos. Lembrando que Hertz é segundo a menos 1. Portanto, 1 sobre 330 segundos é o meu período. Agora eu vou ter que olhar para esse gráfico, não está tão bonitinho como eu gosto. A gente vai ter que identificar ali quanto é uma onda. Então, ó, eu botei aqui uma linha vermelha e essa linha vermelha, ela pega exatamente uma oscilação completa. Ele pega um pico aqui, desce, sobe, pega um pico aqui. Então, observe que dentro dessa faixa vermelha aqui, eu tenho uma onda completa e isso equivale a 3 divisões. Então, eu vou dizer que o período vale 3 divisões. Eu quero saber quanto vale a divisão. Normalmente a gente faz o contrário. Eu lhe dou o valor da divisão, você multiplica por 3 e acha o período. Agora eu quero fazer o contrário. Eu vi que uma oscilação completa cabe dentro de 3 divisões. Então, se o período vale 3 divisões, eu vou dizer que 1 sobre 330 valem 3 divisões. Portanto, uma divisão vale 1 sobre 3 vezes 330. Então, uma divisão vale quanto? Vou ter que fazer essa conta aí. Vou ter que fazer essa conta, 1 dividido por 3 vezes 330. Então, eu vou fazer 3 vezes 330, dá 990. E vou agora fazer o inverso disso. O inverso disso dá 0,00000. Como eu quero em milissegundo, eu vou multiplicar isso aqui por 1000 e isso aqui vai me dar 1 milissegundo por divisão. Então isso aqui dá 1 milissegundo por divisão, ok? A divisão, desculpe, 1 milissegundo já é a resposta. Cada divisão vale 1 milissegundo. Se você tiver dúvida que isso é verdade, pense o seguinte, dentro daquele intervalo ali, que é o período, não tem 3 divisões? Cada divisão não é 1 milissegundo, significa que o período é 3 milissegundos. Se o período é 3 milissegundos, é 3 vezes 10 a menos 3 segundo, portanto, a frequência vai dar o quê? A frequência vai dar o inverso do período, 1 sobre 300, ok? A frequência vai dar 1 sobre 3 vezes 10 a menos 3, isso aqui dá 330 Hz. Fazendo a conta agora ao contrário, eu sei que cada divisão vale 1 milissegundo. Se eu são 3 divisões, 3 milissegundos, 1 dividido por isso, dá os 330 Hz. Portanto, a resposta é letra B de bola. A base do osciloscópio estava em 1 milissegundo por divisão. Agora a letra A1.2, a última pergunta. Se o diapasão for repercutido com uma força de maior intensidade, o sinal registrado no ecrã do osciloscópio será menor período e maior amplitude, menor período e mesma amplitude, mesmo período e mesma amplitude, ou mesmo período e a maior amplitude. Aqui o que está em jogo é a amplitude do sinal. Se eu repercuto o diapasão com uma força maior, eu vou gerar um som mais intenso. E o que é que a gente falou do som mais intenso? Um som mais intenso, ele tem uma mesma amplitude, ou tem uma maior amplitude de pressão. Portanto, a resposta não pode ser mesma amplitude, tem que ser maior amplitude. Letra A ou letra D.
menor período e maior amplitude ou o mesmo período e maior amplitude. Agora vem o seguinte, bater com mais força altera o período? Não. O que é que altera o período? Eu bater com mais ou menos frequência. Bater com mais ou com menos frequência. O que altera o período é a frequência com que eu bato, não é a força com que eu bato. Então isso aí é um conceito muito importante. Portanto, a resposta correta é letra D de doido, porque eu não vou alterar o período, vou só aumentar a minha amplitude. Portanto, resposta a letra D de doido. Ficou a 1.1, 1.1, ficou 1.1, ficou a letra B de bola, que é 1 milissegundo cada divisão. Eu já fiz e já provei que é verdade. E a 1.2 ficou a letra D de doido, porque eu alterei a amplitude, porque eu bati com mais força, um som mais intenso, mas não alterei o período, porque quem muda o período é a frequência de oscilação da minha onda. Ok? Malta, chegamos ao fim, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, um grande beijinho e vejo vocês nas próximas aulas, ok? Tchau!